Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma história no nosso canal. Muitas graças desde já a todos os que me assistem e graças por compartilhar, por vuestros comentários, aos que estão chegando agora ao canal. Eu generalmente sempre o comento, pero mais uma vez, nunca é mais. Eu publico 2 vídeos à semana, 2 em português, 2 em espanhol. Português é miércoles e sábados e em espanhol lunes e viernes. Já? Espero que me sigam acompanhando. Há que dar like, acionar a campanita que está cá em vuestro canto superior direito para que podamos seguir publicando e seguir com este canal. Bueno, hoje em dia vengo com vos trago outra história. É uma história interessante, é a história de Sabrina. E o título em dia é Segunda Vez e Segundo Desaparecimento. Já? Vamos chamar ao banner e já volvemos para a nossa história. Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje em dia, antes de começar com a história, me olvidava, hoje em dia é dia de Navidad. Os desejo nas felizes festas, uma feliz Navidade e que sejam muito felizes junto de vuestras famílias ou com quem podem estar, que sejam muito felizes neste dia. Já? Bueno, vamos para a história e o título de hoje em dia é Segunda Vez e Segundo Desaparecimento. Vamos para a história. Olá, sou Sabrina e pouco e nada sabia respeito ao mundo das citas online. Pero os conto minha história. Tinha uma vida social ativa, ia à universidade e não havia sentido a necessidade nem a intriga de buscar companhia em el espectro virtual. Recuerdo, isso sim, que há ao redor de uns 10 anos atrás, quando se hicieron mais comuns páginas das citas online, escutei uma amiga de minha mamã falar de que havia conhecido a alguém, creio que me gusta muito. Hablou a amiga da mamã. Dijo. É isso que minha mamã lhe respondeu. Como podes saberlo se nunca lo has visto? Isso me intrigou. Hasta esse minuto havia estado escutando a conversação a lo lejos, mientras preparava el almuerzo, de que me levaria ao dia seguinte à universidade. Eu, em esse minuto, tinha 23 anos e estava estudando kinesiologia. E minha mamã, recém-separada de meu papá, se havia juntado a conversar com sua amiga. Ela lhe relatava a sua experiência, luego de sinfim de conversações inúteis, havia dado como ela indicado. Minha mamã, um pouco mais reticente, de outra geração, lhe transparentava as suas inquietudes e lhe havia dito: creio que não me resultaria, me gusta conhecer a alguém e mirar-lo aos olhos, dizia a sua amiga. Em esse entonces havia lido um reportagem que planteava que em Argentina havia algo como 1.700.000 de solteiros que viviam solos, em hogares unipersonais, e desses 1.200.000 eram usuários de páginas de citas de internet. As primeiras haviam chegado à Argentina em 2005, pero já em 2008, a reportagem era de 2010, estas plataformas contavam com muitos usuários. Me pareceu interessante então saber a experiência da amiga de minha mamã e lhe perguntei quando o ia conhecer em persona. Ela me disse que não o tinha del todo claro, pero que havia algo fascinante que não sabia como explicar em eleitos de falar com alguém por internet. És como se durante um tempo puedes ser a persona que queiras, me disse em esse minuto. Pero que passa se quando se conhecem se decepcionam? Lhe perguntei eu. Hemos falado tanto que aunque não nos conheçamos presencialmente, hemos dado a conhecer outras dimensões de quem somos e de nossa persona. Dimensões que quizá de maneira presencial nem sequer se podem mostrar ou contar. Quando nos veamos fisicamente, a emoção própria da espera e el poder concretar el diálogo que íamos construindo vai a superar qualquer outro sentimento, me respondeu. Encontrei interessante sua resposta. Essa reflexão me acompanhou ao largo de quase 10 anos. Em estes 10 anos, me quedei sempre pensando nessa sua resposta.
pero por alguma razão recorri a essas páginas de internet, que logo se transformaram em aplicações. Tampouco nunca supe em que quedou esse encontro, porque nunca mais vi essa amiga de minha mamá. Passaram os anos, vivi um tempo em Buenos Aires e logo volvi à minha cidade natal, Córdoba, a trabalhar. Platiquei durante um tempo largo e em agosto do ano passado terminei esse pololeu. Há uns meses atrás, quando se declararam as primeiras quarentenas, sempre há quarentenas tem isto, seguimos. Quando se declararam as primeiras quarentenas em el país e os contágios em Córdoba aumentaram de maneira vertiginosa, decidi finalmente barrar-me a aplicação Tinder. Foi um ato totalmente impulsivo, nunca antes considerado, pero confesso que a ideia havia estado rondando em minha cabeça desde há uns anos. Incluso se lo comentei a uma amiga, que era usuária, e ela me disse: que raro escuchar isso de ti, nunca has querido meter-te em essas aplicações? Bueno, as pessoas cambiam, não é certo? Seguimos. Sem dar-lhe muitas voltas, lo hice. E quando vi que essa aplicação se terminava de descargar em la pantalla de meu celular, pensei em la amiga de minha mamá, e em todas suas palavras. Me invadiu um nervo e uma emoção, qual cabra chica que se desperta la manhã de Navidade, tal como é o dia de hoje, para ir a abrir os regalos. Essa mesma tarde, luego de cerrar o trabalho, me meti a navegar em la aplicação. Recuerdo haver deslizado hacia a esquerda muitas vezes, nada me convencia. Lá descrições não diziam nada e cada vez que encontrava alguém minimamente atrativo pensava: pero como vou aprovar a alguém solo por suas aparências? Uma pergunta lógica, certo? Sem escuchá-lo, sem saber o que pensa, é difícil nós outros decidirmos por alguém. Pensei. Chamei a minha amiga e lhe disse que isto não era para mim. Era muito estranho, muito raro. Me dijeron que me relajara, que Tinder não era para encontrar o amor de tu vida, que era um juego e que havia que tomar-se como tal. Mas aún, em estes tempos de angústia e de incertidumbre, mais um motivo para seguirmos rogando. Li esse caso e volvi a abrir a aplicação. E aí estava Matias, 31 anos, abogado, amante del rock psicodélico e de livros de Kawabata. Isso decía sua descrição. Não era nem tão particular, pero algo de esses gostos me chamaram a atenção. Además de que nenhum dos dois que havia visto antes tinha a descrição algo relacionado à literatura. E isso me chamou minha atenção. Eu, de hecho, tampouco me havia posto algo assim, porque seguindo as sugerências de minha amiga, lo que somava pontos em essa aplicação eram as fotos bem netas e descrições divertidas. Depois de sua descrição, confesso que tuve que googlear a Kawabata, me fijei em seus olhos, cafés, color café, e profundos, grandes, e com umas orelhas bonitas. Depois, já com mais calma, me di conta de que lo havia visto antes. Havia estado com ele em uma festa de Ano Novo em Buenos Aires e me havia regalado um cigarro em esse entonces. Estava segura de que era ele, porque esses olhos eram inconfundíveis. Isso foi o suficiente para deslizar à direita. Me pus tão nerviosa que soltei o celular e me acostei na cama, como se fosse um adolescente. Esperei com muitas ânsias, pero também me di um pouco de vergonha e decidi não pescar um rato o celular. Ao dia seguinte, me ligou uma mensagem. Nos conhecimos em el Ano Novo, certo? Também se acordava ele e também se havia dado conta, com as 9 fotos que me havia obrigado a subir minha amiga, porque me havia dito que havia que completar todas as possibilidades. E desjou-lhe esse caso. Eu respondi que sim e lhe perguntei como se havia acordado. Me puso, porque te busquei depois, pero nunca te encontrei. Desde esse minuto não nos deixamos de falar. A la semana, luego de contar-nos nossas vidas desde que nos havíamos encontrado a primeira vez na fiesta de Ano Novo, contámos nossos medos, lo que creíamos que ia passar em el futuro cercano e compartimos livros, séries e recomendações várias. Fijamos nossa primeira cita por Skype. Volvi a pensar em la mamá de minha amiga. Havia sido muito honesta com ele. Pero lo que passaria se em esse encontro um pouco mais presencial, aunque através de uma pantalla de computador, nos enfrentávamos a algo que não nos terminava por convencer. Chatear dia e noite é uma coisa,
Uno pode pensar las respostas. Com câmera não há tempo para pensar. Há que reaccionar. É todo muito mais espontâneo. Pero me confiei. Habíamos hablado com tal naturalidade que não poderia sair mal. Ou poderia. Decidi ser fiel a meu estado desses dias e não me arreglei tanto. Segui como estava em casa. Sim, me pus um pouco de labial rojo e me servi uma copa de vinho para relaxar-me. Ele também tinha uma, por coincidência. Prendemos lá a câmara, respirei profundo e action! Caso como numa película. Se nos iba mal, haveria que improvisar. Por último pensei, seria um novo amigo. Essa noite conversámos umas 3 horas seguidas. Passou rápido. Tivemos que passar-nos de uma plataforma à outra, cortar entre meio. Ele incluso barrou a passear o perro por uns 15 minutos e quando volveu, seguimos conversando. Hablamos de lá noites em que nos conhecemos, a famosa noites de final de ano, e de lo raro de todo isso. Em 1 minuto incluso nos reímos da situação. Foi todo hermosamente raro. Lhe confessei também que eu não era de ter estas aplicações e que havia recorrido a este em um afã de liberação e ato impulsivo. Ele me disse que lá usava há um tempo e que havia salido com várias pessoas, pero que nunca havia enganchado quimicamente com nenhuma. Essa noite me fui a dormir muito estranhada. Estava emocionada por um lado, pero por outro lado estava confundida. Se podia ter alguma química com alguém por um par de conversações virtuais. Não o sabia. E aún não o sei. Pero esse estava sentindo ao menos. Han passado 3 meses e hemos dado passo a uma dinâmica de conversações profundas, citas e confissões. Todo através de WhatsApp ou Skype, chamadas e videollamadas. Todo por aí. Há 2 semanas nos dijimos que estávamos felizes de havermos conhecido e de todo o que íamos compartido. Dijimos que nos veíamos lá a hora de ver-nos, abraçar-nos e tocar-nos, quando for possível. Ele está em Buenos Aires e eu estou cá em Córdoba. Ambos seguindo a quarentena estrita. Ambos conscientes de que o que nos está passando. Nos buscamos, nos queremos e nos gusta desfrutar nesta companhia, aunque seja através de uma pantalha. Recuerdo, em este tempo hemos conversado todo o que hubiésemos conversado em persona ou quizás mais. A pantalha nos protege de algumas. Porque há algo em ao estar distanciados, pero juntos, não te obriga a dar mais de ti. Aunque sejam outras dimensões, como me dijo aquela vez a amiga de minha mamá. Pode ser que sim. Talvez, não sei. Aproveitamos cada chamada para falar, para conhecermos mais e para aliviar nossas incertidumbres, porque não sabemos quando nos vamos a ver e tampouco sabemos que vai a passar. A verdade é que nada sabe que vai a passar, então me pareceria um pouco narciso contar com respostas respeito ao futuro. Pero por mientras sabemos que queremos acompanhar-nos da maneira que seja possível e em este estamos e isso queremos desenvolver. Muito bem. A história cá de Sabrina. Me encantou a história de Sabrina. É uma história também comum, não é tão raro assim. Há muita gente que vive distanciada, vive relações à distância, tem parejas à distância. Bueno, ela o conheceu e uma coisa que ela habla é que por vezes se contam mais coisas quando estão distantes do que quando estão cercanos ou próximos ou presentes fisicamente. E é verdade. A pantalha, mesmo que se estejam vendo, parece que os protege de algo e os permite falar algo que provavelmente não o hariam se estuvieram presentes fisicamente. Pero bueno, espero que os haya gostado da história. É uma história interessante. É uma história para fazer uma autorreflexão sobre uno mesmo, sobre nossas relações, sobre nossos amigos, nossos conhecidos. Espero que os haya gostado também da história. Por favor, me deixem os comentários acá abaixo com vuestras opiniões. Me comentam o que querem escutar. Se têm alguma história similar ou isso, me enviam por favor a história para que eu pueda adaptá-la e publicá-la mais adelante. Por mientras, conforme hoje em dia conforme comentei, hoje em dia é dia de Navidade, espero que sejam felizes, desfruta muito do dia, hasta o próximo vídeo. Beijo, tchau!